conversar. E aí? Precisamos conversar. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra, vereador Pastor Anistaldo. Boa tarde, senhor presidente, nobres, caros companheiros, senhoras e senhores aqui presentes, público que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, com muito pesar e tristeza no meu coração, que eu venho, neste momento, deixar registrado aqui os nossos sentimentos, também registrar as nossas condolências pela morte trágica ontem do grande líder do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, muito digno senhor Eduardo Campos. Na verdade, desde ontem, o país está em luto, pois pegou de surpresa todos os brasileiros a morte trágica do grande líder Eduardo Campos, pois ele era uma referência não só para nós, militantes do PSB, Partido Socialista Brasileiro, como para todo o povo brasileiro. Tive o privilégio, senhor presidente, de estar com ele pessoalmente e desde jovem, quando ainda morava no estado de Pernambuco, pude ver o quanto o ex-governador Eduardo Campos era querido por todos os pernambucanos. E, na verdade, não é só o PSB, mas todos os brasileiros perdem um grande político, um grande homem, acima de tudo, um grande pai de família. E nós queremos aqui, neste momento, cravar a nossa tristeza, o nosso pesar neste dia, pela morte tão trágica do grande líder Eduardo Campos. Então, quero aqui, mais esta vez, falar que as nossas vidas estão sob o controle divino e, na verdade, não entendemos a forma que, às vezes, algumas pessoas tão boas, tão especiais para todos nós, elas partem dessa vida para outra. O que nos resta aqui é simplesmente lembrar do grande homem e do exemplo de político que foi o Eduardo Campos. Então, quero mais esta vez deixar registrado os nossos sentimentos e condolências a todos os participantes do Partido Socialista Brasileiro, os militantes, e também a todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Havendo mais nenhum orador para o pequeno expediente, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, mas também não temos nenhum inscrito. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Elmer Japonês. Queria justificar minha ausência na sessão passada. Estava resolvendo os problemas pendentes do mandato. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, justificar aqui a ausência do nosso companheiro de bancada, o vereador Marcelo Seminaldo, que ele está em São Paulo fazendo um tratamento de saúde em função da operação que ele teve de retina. Ele está, nesse momento, agora, lá em São Paulo fazendo esse tratamento. Muito obrigado, senhor. Encontra-se sobre a mesa o balancete do SAAI relativo ao mês de julho de 2014. Item encontram-se sobre a mesa a moção de número... Tem número a moção? 3478/14. Ao senhor secretário para a leitura. Moção 3478/2014. Considerando que recebemos na manhã do dia 13 de agosto de 2014 a notícia sobre a morte do presidente nacional do Partido Social Brasileiro, PSB, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-ministro, ex-governador do estado de Pernambuco e o mais promissor político na cadeia nacional, o presidenciável Eduardo Campos, vítima de uma tragédia aérea inesperada e fatal que aconteceu na cidade de Santos, São Paulo. Com pesar e tristeza imensa nesse momento de grande comoção nacional, estamos profundamente consternados, cabendo aqui tão somente externizar as nossas condolências à família, amigos, companheiros de partido e todos os brasileiros que de uma forma estão chocados com a morte trágica que retira do nosso convívio um bom político que no decorrer dos anos vinha construindo uma carreira sólida e respeitada no âmbito da política nacional. Sentimos também pela morte dos demais ocupantes da aeronave, estendendo aqui nossos sentimentos de pesar aos seus familiares e amigos. Certamente que a morte precoce do companheiro Eduardo Campos resultará em uma perda inestimável e irreparável, pois suas qualidades refletiam em cada um de seus atos voltado à reforma da política nacional. Sua ausência implicará em discussões políticas mais pobres, mais frágeis e mais tristes. Pedimos a Deus que envie o seu consolo e atenue a dor de sua mãe, Ana Arraes, sua mulher Renata e seus 5 filhos, aos amigos, aos brasileiros e a nós, integrantes do Partido Social Brasileiro, PSB, que durante a linda trajetória do saudoso Eduardo Campos, aprendemos a admirá-lo e tê-lo como pilar de nossa ideologia partidária. Requeiro, após as formalidades regimentais, a inserção na ata dos trabalhos da próxima sessão ordinária de nossos votos de profundo pesar pelo falecimento trágico do senhor Eduardo Campos, presidente do Partido Social Brasileiro e candidato à presidência da República pelo PSB, no dia de hoje. Requeiro ainda seja dada ciência à família enlutada e às lideranças do PSB. Pastor Anistaldo, vereador da Câmara Municipal de Guarulhos. A palavra, vereador Anistaldo. Mais uma vez, senhor presidente, volto a essa tribuna para fazer algumas considerações sobre o ocorrido de ontem e lembrando a todos que o acontecimento de ontem, que foi uma triste tragédia, pegou todos nós de surpresa. Na verdade, Eduardo Campos, pastor Gilvan, era um grande líder, um homem que deixou muito exemplo, não só na área política, mas também na área familiar e para todos aqueles
que conviviam em sua volta. Tivemos ontem, eu poderia dizer, o desprazer de ouvir alguns testemunhos, tendo em vista a tragédia que aconteceu, de pessoas que conviveram com ele no seu círculo de amizade e davam testemunho do caráter do homem que era o Eduardo Campos. Nós precisamos considerar que, conforme está na Bíblia Sagrada, as preparações são do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. É missão nossa fazer planos, programarmos, né? Mas os dias de vida, diz a palavra do Senhor, que são contados por Deus. Eu tenho certeza que todos nós estamos passando por um momento de luto aqui, de muita tristeza, de dor, vereador Pezão. Mas tenho certeza também que o Eduardo Campos deixou exemplo significativo, não só na questão familiar, de amizade, mas também na área política. Eduardo Campos, como já disse aqui no Pequeno Expediente, não foi um grande líder apenas para o Partido Socialista Brasileiro, mas era um grande líder da nossa nação. O Brasil tem uma perda irreparável e o que nos consola é saber que ele deixou exemplo significativo. E eu quero, neste momento, pedir que façamos uma reflexão daquilo que Eduardo Campos falava, daquilo que Eduardo Campos pedia e que queria para o nosso país. Tive ontem vendo uma reportagem aonde ele falava que no período eleitoral, professor Jesus, ele seria e teria que ser um exemplo de discussão, não levando para o campo pessoal, não levando para as brigas partidárias, mas discutindo o que o nosso país precisava e precisa para a melhor democracia do nosso país. Então, eu quero aqui externar mais uma vez o meu sentimento de tristeza. Quero aqui falar em nome do PSB de Guarulhos, em nome do nosso presidente, que eu queria ter falado com ele hoje para que ele pudesse estar aqui, mas não foi possível. Em nome de todos os militantes do PSB, deixar os nossos sentimentos, as nossas condolências à família, que por sinal era uma família muito linda. Nós tivemos ontem a oportunidade de ver toda a família no Dia dos Pais, comemorando não só o seu aniversário, como também o Dia dos Pais. E a gente sente pela família do Eduardo Campos este momento tão difícil que eles estão passando. Mas entendemos que dentro do plano divino, todas as coisas estão sob o controle divino. Eduardo se foi, mas deixou um legado que com certeza, vereador Alexandre, será lembrado por todos nós. Não só nós que somos do Partido Socialista Brasileiro, mas por todos os políticos brasileiros, em especial por aqueles que amam e apreciam a nação brasileira como sendo uma nação forte, mas uma nação que precisa pregar ainda mais a democracia. Então, quero mais esta vez externar os meus sentimentos e deixar aqui as minhas condolências e pedir, senhor presidente, pedir aqui, senhor presidente, 1 minuto de silêncio em memória ao grande líder do nosso país, senhor Eduardo Campos. Vou acabar a moção de Vossa Excelência e, na sequência, daremos um minuto de silêncio. Encerrada a discussão, encaminha-se a moção. Defiro o pedido de Vossa Excelência, peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio.
Pela ordem, vereador americano. Senhor presidente, falar pelo artigo 151, é possível? Com a palavra pelo artigo 151. Nesse momento eu quero inicialmente agradecer a fala do pastor Anistaldo. Realmente vivemos nesse momento de profunda tristeza. Acho que todo o país, em especial, pastor Anistaldo, nosso partido, o PHS, que estava coligado, eu que tive a oportunidade de estar reunido com o nosso ex-candidato, que teve a infelicidade de partir, Eduardo Campos, realmente uma pessoa que nós tivemos contato, não digo que tivemos um convívio próximo, mas um convívio partidário, que tinha grandes planos para esse país, que tinha uma aprovação fantástica de reconhecimento, não é porque faleceu, porque se foi a pessoa vira boa, não. Está lá em seu estado o grande índice de aprovação, não por acreditar naquilo que ele iria fazer, mas sim por aquilo que ele já fez. Então, o nosso partido em especial, o PHS, ficou muito chocado, não pela perda eleitoral que o Brasil poderia ter, logicamente a gente fica muito chateado com isso. O Brasil certamente perdeu um dos grandes homens que estava despontando a nível nacional, mas também por esse convívio próximo que nós tivemos. Uma pessoa íntegra, uma pessoa visionária. Eu fiquei muito, quando o nosso partido se aproximou, nós fomos conhecendo o Eduardo de forma mais próxima, eu fiquei muito contente, com muita esperança que esse país iria viver dias melhores. Não digo agora não, porque agora a gente pode falar, o Eduardo Campos poderia ganhar. Não, nós sabíamos da possibilidade política difícil, enfrentando, mesmo porque com 2 minutos e 40 segundos na TV, dificilmente a gente poderia passar para o Brasil o que nós vimos de perto, mas seria para o futuro, certamente. Então eu agradeço suas palavras em reconhecimento de um partido co-irmão, de um vereador, amigo, colega. Eu agradeço todas. Infelizmente, o Brasil perdeu e nós estamos muito tristes por isso. Muito obrigado, pastor. Item 1, senhor secretário para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 3434/2014. Informações sobre problema com a merenda escolar oferecida nas escolas municipais do bairro de Cumbica nos últimos 30 dias. Vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento. Está falando comigo? Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento 3439/2014. Informações referentes às reclamações ao PROCON de Guarulhos contra a empresa Bandeirantes Energia S.A. de janeiro de 2013 a julho de 2014. Vereador professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento 3441/2014. Informações referentes às obras de ampliação da margem da rodovia Presidente Dutra. Vereador Toninho da Farmácia. Para encaminhar, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, para encaminhar a votação com a palavra. Esse requerimento meu é sobre a situação que está acontecendo na rua Birigui, na qual a Nova Dutra abre um trabalho de duplicação e sem pensar no ser humano, sem pensar nos moradores, simplesmente ocasionou lá uma rachadura em cada casa lá que assusta. Já levei à imprensa, já levei a todos os órgãos competentes
e nada é feito. Todo dia eu recebo reclamações, é uma fenda a mais, é um buraco a mais na casa, é o concreto que é injetado, na qual aparece até nas garagens das casas. Eu acho que a Nova Dutra está esperando acontecer uma tragédia lá para tomar providência. Esse requerimento meu é para saber quem foi quem que autorizou o alvará de construção sem ter desapropriado as pessoas. Porque ali tinha que desapropriar para depois começar uma construção. Simplesmente a Nova Dutra está fazendo uma recapagem atrás das casas, fazendo maior estrago para os moradores. Como se diz, quem pode mais chora menos. Nesse caso, a Nova Dutra não vai chorar nada. Quem está chorando são os moradores que estão passando frio, devido às gretas, às rachaduras que estão entrando nas casas, um monte de escora. Lá tem camas, no mesmo quarto que está escorado, em tempo da laje a desabar em cima do morador. É uma falta de respeito com o ser humano que não tem tamanho. Por isso que eu peço voto favorável. Obrigado. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Item 4. Discussão e votação do requerimento 3447/2014. Informações sobre a obra de cobertura, alambrado e vestiário com acessibilidade para a quadra localizada na Carmela Tomeu, na Avenida Carmela 1. Vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Item 5. Item 5º, leitura, discussão e votação do requerimento 3448/2014. Informações referentes à lista de espera nas creches do município de Guarulhos. Vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Item 6. Item 6º, leitura, discussão e votação do requerimento 3451/2014. Informações sobre a demarcação de área para deficiente físico na rua Dona Gema de Carvalho, em Gopoúva. Vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Item 7. Item 7º, leitura, discussão e votação do requerimento 3454/2014. Informações referentes à pavimentação e ao cálculo do IPTU da rua Estevam Tavares, no Pimentas. Vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Sandes. Eu peço que quando vier a resposta desse requerimento, seja encaminhada uma cópia para esse vereador. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Item 8. Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento 3459/2014. Informações referentes à pavimentação asfáltica na rua 32A, no Parque Continental 4. Pastor João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Não havendo mais matéria a ser tratada no grande expediente, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Josi, isso aqui, se ele passar esse projeto aqui, isso aqui só vale para a próxima eleição. Não sei porque ele fala que não, que vai para agora, o prefeito já conversou, o prefeito vai sancionar, vai tirar todos os cavaleiros. Ele quer ganhar, meu. Não vou... Quer conversar com ele, para ele não tirar o requerimento? Ele quer. E nós somos obrigados a pôr isso aqui para votar? Protocolo, presidente.
Nós vamos votar só requerimento, mas não vamos votar. Inclua e já vote mesmo estando a solicitação dele é essa. Não, é pra casa. Pra casa tem que ser votado. Eu tô com o Suspendo os trabalhos por 5 minutos. A sessão dessa quinta-feira iniciou faz mais ou menos 30 minutos. No grande expediente, todos os itens foram deliberados pela Casa. A sessão também foi realizada durante a sessão um minuto de silêncio em homenagem ao presidenciável Eduardo Campos, que morreu ontem num acidente aéreo na cidade de Santos. E a gente está aqui agora. O presidente pediu 5 minutos de intervalo, já falta aí cerca de 1 minuto e meio para ser reiniciada a sessão. Todos os itens do grande expediente foram deliberados, como eu disse para você. A gente tem 5 itens na ordem do dia para serem deliberados pela Casa, para serem votados. Então, a gente convida você para continuar com a gente durante a nossa transmissão. A gente está ao vivo até o término da sessão, então continue com a gente. Você sabe, canal 7 digital da NET, 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Você que estava acompanhando a nossa transmissão ao vivo, viu que ali mesmo os vereadores não saíram da casa, eles estão aqui, não estão se reunindo mesmo aqui no plenário. Então,
Agora falta cerca de 1 minuto para a sessão voltar, então continue com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos, encontra-se sobre a mesa o requerimento de número 3481/14, de autoria do vereador Geraldo Celestino. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, vereador Americano. Pela ordem, vereador Americano. Senhor presidente, só para ficar claro para nós o que nós estamos votando. Faça o pedido da leitura, vereador. Eu não entendi, desculpa, sinceridade. Faça o pedido da leitura do requerimento. Por favor. Defiro, peço ao secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento 3481, de 2014, de autoria do vereador Geraldo Celestino, solicita a inclusão do projeto de lei número 6052/2013 como item 6º da presente ordem do dia. Requerimento 3481/2014. Considerando que o projeto de lei 6052/2013, de autoria deste subscritor, que trata de alteração do Código de Postura, foi encaminhado em 8 de novembro de 2013 às comissões permanentes de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico e Trânsito e Transporte, para análise da matéria. Considerando que o caput do artigo 274 do Regimento Interno estipula prazo de 15 dias para emissão
de pareceres aos projetos que tratam de códigos, considerando que até o presente momento o referido projeto não recebeu os devidos pareceres, considerando que o artigo 228 do Regimento Interno possibilita a dispensa das formalidades regimentais para uma propositura a ser apreciada, isto posto, requeremos, depois de ouvida e aprovado pelo douto plenário, a inclusão na ordem do dia da presente sessão ordinária do projeto de lei 6.502/2013, constando como item 6º, para sua apreciação, sem os respectivos pareceres, tendo em vista que o prazo regimental fixado para tanto expirou há mais de 6 meses. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2014. Geraldo Celestino, vereador. Pela ordem, presidente. Vou nada. Pode pôr emenda depois, não pode? Pode pôr emenda depois. Eu vou pôr em votação aqui. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentinho. Como eu sou favorável ao projeto do Geraldo, mas eu também gostaria de colocar algumas emendas, que eu sou contra outras coisas também, gostaria que o nobre vereador fizesse a leitura desse PL, por favor. Só informando a Vossa Excelência que nesse requerimento não cabe emenda, só através de outras comissões. Sim, pela comissão, eu já conversei com a comissão. Eu gostaria que fizesse a leitura do PL, por favor. Já foi feito, vereador. O requerimento já foi feita a leitura. Mas falou o que está escrito no PL? No requerimento, vereador. PL trata da Nossa. alteração do Código de Posturas. Quer que imprima o projeto? O projeto... Eu quero que leia o... Tem emenda aqui da comissão, já fez a emenda? Não, porque ele está falando que o Totem está no Totem e não está, não. Totem não é na sua emenda, depois nós fazemos no Totem, Faz de tudo já, pô. Não perdi agora. Sabe por que você não retira agora? Você não retira esse requerimento e faz de tudo? Não retiro. Não. Depois não entra mais nada, esquece. Mas pode ser na semana que vem. Então faz. Só porque ele viu um monte de cavalete do... Do Soltura. Não, do... Soltura é contra. Soltura é do Capês. Ele não vai deixar. Só porque ele viu um monte de cavalete do Capês. Não, não é do cara. Não. Já passou a carreta de cavalete do Capês aí. Olha pra mim, Alexandre. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei 6052/13. Projeto de lei 6.052/2013, dispondo sobre a inclusão de parágrafo único ao artigo 213 da Lei 3.573 de 1990, que trata do Código de Postura. A Câmara Municipal de Guarulhos aprova. Artigo 1º. Fica incluído no artigo 213 da Lei 3.573, de 3 de janeiro de 1990, que trata do Código de Postura, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. É vedado a veiculação de propaganda eleitoral através de colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeira ao longo das vias públicas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2013. Geraldo Celestino, vereador. Justificativa. Considerando que o inciso 8º do artigo 243 da Lei Federal 4.737, 1965, que trata do Código Eleitoral, menciona o seguinte: artigo 243, não será admitida propaganda, inciso 8, que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outro qualquer restrição de direito. Considerando que o parágrafo 6º do artigo 37 da Lei Federal 9.504/95, que estabelece normas para as eleições, disciplina o seguinte: artigo 37, nos bens públicos cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam e nos de uso comum, inclusive postos de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados.
Parágrafo 6º. É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, considerando que existem posicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral, cujas cópias seguem anexas, reconhecendo a prevalência do disposto na Lei de Postura Municipal sobre o artigo 37 da Lei 9.504/2007, na hipótese de conflito, considerando que em nossa cidade não existe legislação proibindo a veiculação de propaganda eleitoral móvel, considerando que no próximo ano estaremos vivenciando um novo processo eleitoral, sendo oportuna a fixação de regras sobre o assunto para evitar registros de poluição visual, abuso de poder econômico e prejuízo à mobilidade urbana, considerando que projetos idênticos de nossa autoria foi rejeitado este ano, considerando que estamos reapresentando a matéria através do cumprimento de dispositivos regimentais. Isto posto, tendo em vista a importância da matéria para a fixação de regras sobre o assunto, objetivando proporcionar ao cidadão que o processo eleitoral transcorra sem transtorno à rotina da cidade, além de garantir igualdade de condições na disputa do pleito, solicitamos o apoio dos caros colegas para sua aprovação. Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2013. Geraldo Celestino, vereador. Suspendo o trabalho por 10 minutos. Para você que está acompanhando a sessão, viu aí a imagem, eu também estava olhando para ela, os vereadores eles estão reunidos ali aqui mesmo no plenário discutindo
o seguinte assunto. O vereador Geraldo Celestino propôs que um item a mais seja incluído hoje na ordem do dia, que diz respeito à campanha eleitoral que está na rua. Você que anda por Guarulhos já deve ter visto aqueles cavaletes. E o vereador solicitou que esse item seja incluído na pauta para que esses cavaletes sejam proibidos na cidade. Os vereadores estão discutindo sobre esse assunto. O presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, pediu aí um intervalo de 10 minutos na sessão. Já tem cerca de 4 minutos que a sessão foi mais uma vez interrompida. Ela é a segunda vez que ela é interrompida hoje. Ele pediu 10 minutos agora, anteriormente pediu 5 minutos para que sejam feitas essas discussões. Então você viu aí a imagem, eles estão realmente conversando, estão discutindo sobre esse assunto. Ainda tem mais alguns minutos de discussão aí pela frente. A gente espera, né, assistindo a sessão, que ao término desses 10 minutos eles tenham chegado a um acordo, mas a gente está aqui para acompanhar os fatos. A gente tem transmissão até às 18 horas. Então, se não for nesses 10 minutos que foram solicitados pelo presidente, certamente em alguma conclusão eles vão chegar ainda durante essa sessão. O vereador Alexandre Dentista disse que concordava com o projeto, mas que queria fazer algumas alterações. O presidente explicou para ele que não é possível que isso aconteça. Então, ele está, se não me engano, tem quase certeza, também lá em cima, no plenário, conversando com os vereadores. A gente convida você para continuar acompanhando tudo o que acontece nessa Casa de Leis, nessa que é a 39ª sessão desse ano, pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Reabertos os trabalhos. Tem vereador aí, não? Em votação, o requerimento 3481 solicita aos senhores vereadores... Senhor presidente, que pela ordem, terminar pela esta ordem, votação pela eletrônica. ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela ordem. Está nervoso? Não, Pede uma vez só que eu já sempre escutei. calmo. Então, Meu pela querido ordem, presidente. vereador. Meu querido presidente, eu peço a Vossa Excelência que suspenda a sessão por mais 3 minutos. Nós estamos entrando num acordo de liderança referente ao nosso requerimento, por favor. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo o trabalho por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente.
Já deu tempo? Não deu tempo ainda, né? Manda lá, manda lá. Não, vai tirar o requerimento. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, a minha questão de ordem, tivemos uma grande polêmica com o vereador,
com a requerimento de autoria desse vereador, nós apresentamos um projeto. Eu vou manter o projeto que proíbe cavaletes em propaganda eleitoral, e houve sugestões de outros vereadores para incluir alguns outros itens. Então, eu estou retirando o requerimento. Foi feito um acordo entre os vereadores. Terça-feira, nós reapresentamos o requerimento com uma emenda, fazendo algumas alterações no referido projeto. Então, em virtude desse acordo, eu mantenho o meu projeto em tramitação e retiro o requerimento de inclusão de pauta. Cadê o retirado? Já retirou? Precisa saber se os demais autores concordam com a retirada do requerimento. Então eu peço aos meus colegas vereador Gilvan, vereador Rômulo, vereador Vitor, Guti, Romildo, Laércio Sandes. Esse aqui quem é? Esse aqui também? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Eu manifesto favoravelmente e apresentaremos na terça-feira que vem. Vereador Guti também retira. Questão de ordem, vereador Rômulo. Também vou nessa linha, concordo também. Vereador Rômulo retira. Da mesma forma, senhor presidente. Vereador Laércio Sandes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan. Também retiro. Retira. Bom, então, não há número, o requerimento está retirado. Do item 1º até o item 5º estão prejudicados por falta de parecer. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Presidente, pelo 151. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, achei muito oportuno a proposta que nós, ora, discutimos aqui, porque está no portal do Diário de Guarulhos uma pesquisa, e as pessoas que se manifestaram na pesquisa concernente ao problema das campanhas eleitorais se manifestam contra os cavaletes. E aí, vale ressaltar que o problema não são os candidatos, o problema não são os que detêm mandato ou buscam mandato. O problema muitas vezes está nas equipes, porque não é o candidato que autoriza a distribuição dos cavaletes e a não recolhida. Muito pelo contrário, quando o candidato ele contrata uma equipe, seja remunerada ou militantes, ele estabelece o compromisso para que a equipe distribua os cavaletes e depois recolham. Mas muitas vezes as equipes não recolhem, e aí a garotada vem à noite e sai chutando os cavaletes, deixando de fato as vias com problemas. Então, por isso, eu acho que o acordo que nós firmamos aqui é um acordo bom, porque além da proibição de cavaletes, nós também estamos proibindo a questão das carretinhas, e quem acompanhou as nossas campanhas sabe que eu não fiz cavalete, mas usei carretinhas. Mas eu acho que nós temos que, muitas vezes, abrir mão de coisas que nós gostamos, de coisas que nos beneficiam, para que o todo possa ganhar. E o todo, neste momento, é a sociedade de Guarulhos, que vai dar exemplo. Nós já estamos na frente, quando proibimos os muros, que tem dado um bom resultado fazer campanha sem pintar muros. Agora, daremos um outro exemplo para o Brasil, se de fato nós aprovarmos a questão dos cavaletes, das carretinhas e dos bonecos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, antes de começar a usar o meu tempo, gostaria aqui de justificar a ausência do vereador pastor João Barbosa. Ele entrou em contato com a gente que estava em reunião partidária, estava em possibilidade de comparecer. Estarei usando aqui o restante do meu tempo e só deixar claro aqui uma coisa, que nós, o nosso bloco ali, bloco evangélico, vamos analisar ainda o projeto. Vamos discutir ainda, porque é muito comum também
todo o respeito ao vereador Geraldo Celestino, vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, líder nessa casa, mas eu acho que precisa tomar uns certos cuidados também quando a gente sobe à tribuna e diz assim, nós fizemos um acordo. Nós quem? O nosso bloco não tem acordo nenhum, até porque não fomos convocados, não fomos consultados, ninguém falou com a gente. Então, eu entendo que a casa tem 34 vereadoras. Então, quando fala nós, os vereadores fizeram um acordo, quantos foram? 10, 15, 8, 7, meia dúzia? Pelo menos nós não temos acordo nenhum, até porque não fomos consultados formalmente, não fomos consultados oficialmente, então não me sinto, tanto eu como o bloco ali, acabei de falar com o bloco, não nos sentimos dentro do acordo porque não fomos consultados. Vamos analisar, vamos observar, vamos discutir o bloco e aí sim, vamos ver se votaremos a favor, se votaremos contra, como é que vai ser a discussão. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. O vereador Novinho falou, nós, não sentiu contemplado, só para fazer uma observação, que nós, plural, eu e o Geraldo e outros vereadores que estavam em volta. Então, nós, quando me referi a alguns que participaram da conversa. No plural, né? No plural. Item 6, senhor secretário, para a leitura. Item 6º. Primeira votação do projeto de lei 3973/2013. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 169 da Lei 6046 de 2004, que trata do Código de Edificações, regras para licença de funcionamento para casas que cuidam de idosos. Vereador Lamé. A discussão deste projeto foi encerrada na 38ª sessão ordinária, realizada em 12 de agosto, e a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de votos inferiores a 18. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Só Kassab. Encerrada a votação. E aí, não passou de novo? Encerrada a votação, aprovada em cruz. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação. Rejeitado, arquive-se. Item 7. Senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3255/2013. Institui o serviço SOS Racismo no âmbito do município de Guarulhos. Autores, vereador Lamé e vereador professor Jesus. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Sul-Americano, vereador Dr. Lércio Sandes, vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Pastor Anistaldo, vereadora professora Marisa de Sá, vereador Torinho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovada, inclua-se. Em votação, o projeto... Pela ordem, presidente. Está em votação, vereador. Está em votação ainda? O sétimo? Não, o item 7º. Nós votamos a emenda, agora vamos votar o projeto. Podemos? Perfeito, presidente. Claro. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Lércio Sandes, vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para justificar o voto, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos assistindo e a todos que estão em casa. Bom, presidente, primeiro, parabenizar os vereadores Lamé e professor Jesus pela propositura. Um excelente projeto, lei agora, espero que se torne lei, que todos nós sabemos que sofremos ainda com racismo e preconceito no nosso país, no nosso estado e consecutivamente na nossa cidade. Nós podemos observar também que aqui estamos criando um SOS, que significa que teremos que ter um órgão fiscalizador. O que eu gostaria de trazer essa tribuna hoje é justamente a fiscalização no sentido da segurança pública na nossa cidade. Tivemos agora recentemente a aprovação do poder de polícia às guardas civis metropolitanas, que ao meu modo de ver, acrescenta bastante, faz com que possamos ter mais uma força auxiliar para que possa defender a nossa sociedade.
Mas o que eu não deixaria de trazer a essa tribuna para discussão, nobre vereador Novinho Brasil, é a falta de policiamento na nossa cidade de Guarulhos. Não estou aqui fazendo crítica a partido, isso já é até sabido por todos que eu não discuto isso, mas nós aqui dessa casa temos que levar esse problema ao governo do estado. Estamos aí próximo à eleição, esperamos que o próximo governador possa ter essa sabedoria de olhar para a cidade de Guarulhos e saber que hoje nós não temos policiamento. Porque algum tempo atrás, na área do CPA M7, que faz aqui a região de Guarulhos, que faz a cidade de Guarulhos, nós só tínhamos o 15º Batalhão, que fica aqui na Mãe dos Homens. Hoje nós temos o 31, ali no Veloso, e o 44, que é na região de Cumbica. Aí nós podemos pensar que foram criados mais 2 batalhões. Sim, foram criados mais 2 batalhões. Só que quando se cria um batalhão, também se cria companhias. E esses policiais que estavam na rua são obrigados a ir para a parte administrativa desses batalhões e dessas companhias, fazendo com que seja diminuído o quadro de policiais no patrulhamento, na sua atividade final, diminuindo assim a nossa sensação de segurança. Porque conversando aqui com um funcionário da nossa casa, ele teve mais uma vez a casa dele arrombada ao meio-dia. Pela segunda vez, ao meio-dia, com a mulher dentro de casa e o filho. A mulher estava na parte de cima da casa, dando banho na criança para ir para a escola. Enquanto isso, ladrões entravam na casa dele no piso de baixo, levavam a televisão e alguns outros pertences. E a gente vai reclamar onde? Vai no 2º DP, onde, com todo respeito, parece uma pocilga aquele lugar, no lugar onde não tem as mínimas condições de funcionar, bem se dizer, no centro de Guarulhos, na Avenida Timóteo Penteado. A gente vê ali uma representação do governo do estado, onde não tem nem como ser identificado. Então, eu posso falar para vocês aqui, com propriedade, que a segurança pública na cidade de Guarulhos não se faz presente. Item 8. Senhor secretário para a leitura. Cadê o Item 8º. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 4759/2012. Concessão de título honorífico do cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Bruno Belo Ribas dos Santos, reverendo Bruno Ribas, autor vereador Zé Luiz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Cláudio Pezão, vereador Gileno, vereador Maurício Brinquinho, vereador professor Rômulo, pela ordem. Eu voto sim, presidente. Vereador Romildo vota sim. Vereador Romildo vota sim. Vereador Pezão.
Vota sim. Já deu, já deu. Vereador Pezão vota sim. Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Não havendo mais matéria a ser apreciada, dou por encerrada a presente sessão. Votou sim. Votou. A gente está ao vivo agora. Isso, vereadora, a gente está ao vivo. Boa tarde. A gente está ao vivo aqui depois do término da sessão, a 39ª sessão desse ano. Acabou há poucos instantes. O vereador doutor Alexandre Dentista está aqui com a gente. Estava perguntando se é gravado ou se é ao vivo. É ao vivo, pode falar boa tarde para quem está em casa. E a gente vai conversar com o vereador a respeito da visita amanhã no Estela Maris, representando como presidente, né, da Comissão de Saúde. É isso? Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar conversando com vocês e expondo o que a Comissão de Saúde tem feito. Nós temos visitado vários hospitais, várias UBS da cidade. Quando não com a comissão, eu em particular, vendo que tem coisa. Onde tem denúncia, eu já tive recentemente na UBS do Jaci, eu tive depois em seguida no Hospital Geral, porque o nosso governador esteve na cidade, falando que em 2 meses, quando ele esteve aqui, que estaria pronto um ambulatório de oncologia no Hospital Padre Bento, no Hospital Geral. Como é uma preocupação muito grande minha, infelizmente, uma cidade desse tamanho, não temos aí preparo nenhum para atender esses pacientes com oncologia, pacientes com câncer. Então, eu fui lá, falei com o diretor, cobrar se estaria pronto, quando estaria pronto esse ambulatório de oncologia. E agora, outra grande preocupação nossa, da Comissão de Saúde, é o Hospital Estela Maris. Infelizmente, já fechou a maternidade, e aí saiu nos jornais que, com essa diminuição do gasto do Hospital Geral, eles estariam investindo 500 milhões em outros setores do hospital. Uma das nossas idas, a nossa ida lá, um dos motivos é ver realmente no que eles vão estar investindo esse dinheiro. E também nós vamos estar vendo, junto com o hospital, porque a gente sabe que mesmo fechando a maternidade, o hospital não vai bem das pernas. Então, nós vamos ver o interesse do hospital e também da municipalidade de tentar municipalizar o Hospital Estela Maris, porque é um hospital muito importante para a nossa cidade. Muito importante, porque tanto é que 70% dos atendimentos no Hospital Estela Maris é SUS. Então, é um hospital muito importante para a nossa cidade e nós vamos estar vendo o que está acontecendo com o hospital, o que nós podemos fazer, a comissão pode fazer para tentar melhorar a situação. E se existe interesse em tentarmos conversar com o prefeito e com o secretário de municipalizar o Hospital Estela Maris, para dar uma segurança maior para a nossa população. Tá certo, vereador. Então, imagino eu que pela complexidade da pauta aí deve ser a primeira de algumas conversas que devem acontecer. Na verdade, nós já tivemos algumas conversas, vamos repetir. Mas, para você ter ideia, a vergonha é tão grande que hoje, na reunião da Comissão de Saúde, já teve a fala do nosso técnico, que ligou para marcar um horário, tá? Já teve uma resposta negativa. Eles não vão nos receber lá amanhã.
É uma vergonha. Mas pode ter certeza que mesmo eles falando que não vão nos receber, a Comissão de Saúde vai lá. Eu fui favorável, mesmo que nós não vamos ser atendidos pelo Dr. Ronaldo, que é o responsável administrativo lá, mas de qualquer maneira nós vamos estar presentes no Hospital Estela Maris, porque se ele não puder nos atender, alguém vai poder nos atender. Porque é impossível que não tenha uma pessoa lá que possa nos atender para a gente poder conversar, para ver o que está acontecendo e o que nós podemos, da Comissão de Saúde, fazer para poder agradar ou ter um hospital dessa importância, porque eles são referência em cardiologia, tá, para a nossa população. Tá certo, vereador. Obrigada pela entrevista e boa sorte amanhã. Eu que agradeço e conte com o apoio desse vereador. A gente conversou aqui com o vereador Dr. Alexandre, dentista, e você que estava acompanhando a nossa transmissão, viu? E a sessão dessa quinta-feira acabou. Há alguns instantes, todos os itens do grande expediente foram deliberados pela casa, na ordem do dia também. Um item foi rejeitado, esse item constava na pauta, ele foi rejeitado, foi apresentado pelo vereador Lamé, tratava das edificações. Eram 2 parágrafos a respeito de alteração para as casas de idosos, né? Então, a gente encerra a nossa transmissão ao vivo por aqui. Você tem transmissão, tem programação, na verdade, da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas. Eu lembro sempre para você, canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.